Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sei que está uma chuva bastante intensa, né? Nós tivemos aí 126 milímetros de chuva previstos, mas eu vim mais cedo aqui para o campus para gravar esta aula para vocês. Se tiver assim, os colegas, só veio um, né? Vamos transformar ela, então, em uma aula assíncrona. Eu estarei gravando para vocês. Então, logo ela suba para o Drive, eu disponibilizo para vocês no Cigarro, tudo bem? Hoje a nossa aula, nós vamos dar sequência àquela questão relacionada à questão da ergonomia, né? A análise preliminar e a análise ergonômica do trabalho. A gente ficou no seguinte ponto: eu vou fechar a câmera aqui e colocar o vídeo para vocês da parte que nos é devida, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É uma nova tentativa, uma nova experiência aqui, trabalhar com vocês dentro dessa estrutura que é aqui no IFSC, gravando aqui no setor do curso de Segurança do Trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Acredito que vocês estejam me vendo. Nós temos aqui, nós vimos a parte de análise, né? E nós vimos toda essa parte aqui relacionada a trabalhador, empresa e aquilo que está dentro da estrutura, certo? Prosseguindo nessa questão, nós comentamos sobre o que é uma intervenção ergonômica, né? E definimos ali aquilo que é apreciação, aquilo que é diagnose, aquilo que é projetação. E paramos efetivamente na interpretação que é relacionada à AET, né? Análise ergonômica preliminar. Então, eu coloquei para vocês que a análise ergonômica preliminar, hoje, ela faz parte da estrutura, né, do PGR, assim como a análise ergonômica do trabalho, porém, há algumas diferenciações. Então, vamos ver aqui, propriamente dito, o que é essa análise ergonômica. Se você está buscando... Pelo vídeo do Tiago, e à medida que nós definimos, a gente consegue fazer aí uma prévia. Então, eu espero que vocês gostem do material. Informações sobre análise ergonômica preliminar, mapeamento de risco, para atender a NR17 e a nova NR1, fica comigo que esse vídeo é para você. Olá, prevencionista. Meu nome é Tiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Estou aqui mais uma vez para falar sobre ergonomia, saúde e segurança do trabalho. Se você já nos acompanha, seja mais uma vez bem-vindo. E se você não nos acompanha, não conhece ainda o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal do YouTube, acompanha nossas redes sociais, que nós publicamos semanalmente conteúdos práticos direcionados para o ergonomista, para o profissional de saúde e segurança do trabalho, tá legal? Então, clica aqui, se inscreve e acompanha as nossas redes sociais para receber sempre em primeira mão as informações, tá legal? Hoje nós falaremos de análise ergonômica preliminar, de mapeamento de risco, que é um item muito importante na nova NR1, no Programa de Gerenciamento de Riscos. É importante que o ergonomista tenha esse instrumento, saiba como utilizar essa metodologia, porque isso vai fazer parte da rotina daqui em diante, né, para nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, porque o Programa de Gerenciamento de Riscos muda toda a sistemática, a forma de atuação dos profissionais, das empresas. Então, é importante que a gente tenha esse instrumento, que consiga fazer esse mapeamento para poder alimentar o PGR, para poder alimentar a NR1 e também, ao que tudo indica, atender a NR17, que vai aparecer, né, na nova redação, tudo indica a figura da análise ergonômica preliminar. Tá legal? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês um instrumento que pode auxiliar nesse caminho de realizar o mapeamento de risco. É uma ISO, que, por consequência, tem uma validade interessante, né, como instrumento metodológico, e é sobre ela que nós vamos falar hoje, tá legal? Aqui no slide, então, pessoal, apresento ainda para quem não conhece a ISO TS 20646, que, por definição,
eu coloquei aqui para vocês, ela traz diretrizes ergonômicas para a otimização das cargas de trabalho sobre o sistema músculo-esquelético. Então, nós podemos utilizar essa norma tanto para o mapeamento, para análise ergonômica preliminar, como também para o nosso programa de gestão, o acompanhamento das ações que são efetuadas, né, que são implementadas no ambiente de trabalho. Qual é o escopo dela? Qual é o objetivo? Reduzir ou otimizar, né, a carga musculoesquelética de trabalho. E ela vai se basear no processo de identificação e avaliação de risco, assim como a grande parte das ISOs, né, nós temos uma sistemática de avaliação que tem alguns itens, né, que servem de base, e a gente vai perceber que essa norma, eu vou passar para vocês uma parte dela, né, que é relativo a esse mapeamento, mas ela também tem outros anexos que podem auxiliar de diversas formas, tá legal? Então, passando aqui, eu trouxe uma definição rápida, né? Como eu disse, a gente não vai aprofundar nisso também, mas uma diferença de perigo, risco e o que é um dano. Então, o perigo, né, que vem lá do hazard, do inglês, que é a fonte potencial de dano, é basicamente o que nós precisamos identificar no nosso mapeamento de risco. É claro que a gente vai expandir um pouco disso, né, num segundo momento. Para quem assistiu a nossa aula anterior, né, sobre análise ergonômica do trabalho, sabe do que eu estou falando. Para quem não assistiu, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, ou um card aqui em cima no vídeo, para que você possa acompanhar como nós fazemos esse processo de identificação do perigo, o motivo, né, por que ele é um perigo, qual a possível consequência e assim por diante, tá bom? Então aqui, quando a gente foca no perigo, e esse é um instrumento para identificar os perigos, é basicamente uma resposta de sim ou não. É basicamente eu dizer assim, aquela fonte potencial, ela deve ser aprofundada ou não. Eu devo identificar ali quais são as consequências, quais são realmente o grau de risco. Então, esse é o ponto principal do nosso mapeamento. Uma vez que eu fiz isso, eu terei um processo depois de avaliação do risco, né? Definindo quais são as consequências, quais são os controles existentes, a probabilidade, a severidade, que a gente já vai ver na sequência. Mas o ponto principal é definir que o perigo é uma resposta basicamente de sim ou não, e o risco é uma quantificação. É você definir, com base na probabilidade, na severidade, qual a chance, né, desse acontecimento e, caso ele aconteça, qual a gravidade. Aqui é importante a gente colocar que a parte perigo, ou hazard, já é da norma ISO TS 20646, que fala sobre análise ergonômica preliminar, e ele já traz uma definição relacionada à questão do PGR e propriamente dito, tá? Da mesma forma, dano e risco já estão dentro dessa definição da norma que constam lá do nosso PGR, tá bom? Ou que deverão constar nos nossos PGRs. Dele, tá bom? E o dano seria o efeito potencial, né? O que isso pode causar à saúde das pessoas ou mesmo aos processos das empresas, tá bom? Então, essa ISO, ela serve para tudo isso, né? Mas basicamente para mapeamento e um processo de redução de risco. Dentro de uma melhoria contínua, eu vou identificando se as minhas ações estão surtindo efeito, se elas têm trazido resultados interessantes ou não. Isso que é um processo de redução de riscos. E no mapeamento, basicamente onde eu vou fazer a minha identificação e selecionar aqueles perigos, né, aqueles pontos principais para que eu possa, num segundo momento, desenvolver, avaliar, aprofundar e assim por diante, aquilo que eu defini, né, como objetivo do meu trabalho. E essa norma, ela tem várias seções, né, são seções A, B, C, D e E, cada uma com objetivo, no caso a seção A, o planejamento, a seção B, identificação de perigos, um checklist de ação, monitoramento e avaliação de medidas, tá bom? Nós não vamos passar por todos eles. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é justamente essa fase de mapeamento e o que nós podemos, né, o instrumento que nós podemos utilizar para a identificação de perigos, tá legal? Então eu vou passar para a planilha para a gente ver lá no Excel como que nós podemos utilizar esse checklist, tá legal? Aqui na planilha, então, pessoal, esse é o instrumento, né, o checklist que nós podemos utilizar para identificação de perigos. Ele é o anexo B dessa ISO TS 20646. Os outros anexos estão aqui. O anexo A é um formulário que você pode planejar suas ações, né, como que você vai definir os objetivos, os princípios do seu trabalho, as metas. O anexo C é uma lista orientada para ação,
Então, é muito interessante, né, a gente utilizar o anexo B, desculpem, junto com o anexo A, naquelas situações em que você identificou o perigo, mas ele não necessita de uma análise ergonômica aprofundada, e aí você pode usar esse anexo para definir as suas prioridades, para criar o seu plano de ação de uma forma bem simples, tá? Bem tranquila. O anexo D é a coleta de dados, né, para você avaliar se as pessoas têm dor, se essa dor está relacionada ao trabalho ou não, e fazer um mapeamento desses desconfortos, desculpem. E aí o anexo D, que é uma planilha de análise, né, que nós construímos aqui, onde a gente pode preencher todos os resultados e definir o quadro de dor. Aqui, na verdade, não é um anexo específico da norma, mas é um que a gente fez para conseguir utilizar esses dados da coleta de dados, tá bom? Então, vamos lá. Porque a gente vai falar aqui que é a identificação de perigos. Então, nós temos aqui, ó, várias sessões nesse checklist, né? Então, são 6 sessões. A primeira, relacionada às horas e à concentração de trabalho. Aqui, a seção 2, o tipo de trabalho realizado. Seção 3, posturas e movimentos. A seção 4, espaço de trabalhos e fatores da tarefa. A seção 5, os fatores psicossociais. E a seção 6, os fatores do meio ambiente, tá bom? Então, aqui, um pouquinho diferente de outros instrumentos, inclusive do que a gente utiliza, que era com base no e-social, ele tem umas divisões um pouco distintas, mas os itens que estão ali dentro são todos itens muito comuns para nós, ergonomistas, né, profissionais de saúde e segurança do trabalho. Nós nos deparamos muito com isso nos ambientes, então eu creio que a imensa maioria dos itens que estão aqui contemplarão o que vocês vão encontrar lá nas empresas, tá bom? Então, aqui no caso, na seção 1, ó, horas de concentração de trabalho. Então, primeiro, a jornada de trabalho é longa, né? Por mais que 8 horas por dia. Então, como eu disse, isso é um checklist de sim ou não. Então, se as pessoas trabalham a maior parte dos dias realizando horas extras, então aqui eu vou assinalar como sim, por exemplo, que é um item que deve ser investigado ou deve ser avaliado. Se as pessoas não trabalham, eu coloco não e continuo a minha avaliação, tá bom? Aqui, longas e frequentes horas extras de trabalho, tá? Mesma coisa. Longo tempo de operação contínua, isso é muito comum, por exemplo, em indústrias, né? O cara que está lá na linha de produção, o cara que tem, por exemplo, pequenas empresas também, onde as pessoas, às vezes, não têm o seu horário bem definido, né? Então, ele pode ter uma operação que é muito contínua. Intervalos, né, ou pausas de descanso insuficientes. Então, se você notou que, por exemplo, se você está fazendo avaliação de um frigorífico, né, de um abatedouro de aves, por exemplo, existe lá na NR36 os períodos determinados para as pausas regulares. Então, essas pausas elas têm que ser respeitadas. Se isso não está acontecendo, é um item normativo. Então, além de ter uma possível sobrecarga, nós temos um item... Uma coisa importante do que essa planilha que o Thiago tem, eu vou trazer ela depois para a gente analisar em loco. Vocês vão observar aqui que aí tem várias seções. Todas essas relações aqui, elas estão relacionadas ao tipo de trabalho. Eu acho que até nós fizemos um exercício na ergonomia 1 sobre ela, entenderam? Então, basicamente, nós vamos ter uma replicação desse fator quando a gente for fazer a análise preliminar, tá? Ergonômica, desculpa. Legal, que pode gerar uma notificação para a empresa, tá? Dias de descanso insuficientes, as concentrações, né, de trabalho, seja um desequilíbrio entre as tarefas dos colaboradores ou quando tem sazonalidade. O que seria isso, né? Então, pode ser que tenha uma indústria, né? Novamente, pegar o exemplo de uma linha de produção, em que as pessoas, o primeiro da linha e o último tem uma sobrecarga muito grande e os intermediários têm um tempo maior para realizar as suas tarefas. Isso é uma concentração desequilibrada entre os trabalhadores. Em relação ao dia da semana, mês ou ano, por exemplo, algumas indústrias têm uma produtividade, né, uma produção, na verdade, um aumento de produção muito grande em períodos específicos. Por exemplo, no Natal,
na Páscoa, né? A indústria que trabalha com chocolate, de repente, Dia das Crianças e Natal, então um pouquinho antes disso, para as indústrias que trabalham com brinquedo, enfim, dependendo da sazonalidade, nós podemos ter um aumento da carga de trabalho. Então, é isso que se referem a esses itens. E o último aqui, um descanso insuficiente entre turnos, que inclusive também é item legal, né? Nós temos que ter, entre uma jornada e outra, pelo menos 11 horas de descanso, tá bom? Então, vejam aqui como funciona o checklist. Eu vou identificar, de acordo com esses itens, lá no meu ambiente de trabalho, eu vou levar impresso isso aqui e vou marcar. Então, as pessoas fazem muitas horas extras? Sim ou não? Elas têm dias de descanso insuficientes? Sim ou não? Tem o descanso intra-jornada? Sim ou não? E eu vou trazer isso tudo para o meu relatório, tá? Eu vou fazer isso com a concentração de trabalho, eu vou fazer isso com o tipo de trabalho, ó. Então, aqui, vou dar mais alguns exemplos, ó, em relação ao tipo de trabalho. As pessoas, né, os trabalhadores, precisam levantar e carregar objetos pesados? Se precisam, eu venho aqui e coloco sim. O trabalho requer grande força, né, grande esforço, aplicação de força? Se tem, eu coloco aqui. Forças acentuadas de empurrar e puxar. Trabalho monótono, repetitivo. Trabalho requer movimentos frequentes de dedo, mãos e braços. Vejam, nós temos que entender que cada um desses perigos, ele deve ser entendido dentro de um contexto, né? É claro que é recomendável as pessoas realizarem movimentos frequentes, né, dinâmicos. Eu só tenho que ver se isso é realmente um perigo, porque isso pode levar a uma sobrecarga. No caso, por exemplo, de uma atividade muito repetitiva, tá bom? Se tem ferramentas de vibração, tá? Eu coloco aqui, por exemplo, sim de novo. Requisitos visuais elevados, trabalho que exige alta concentração mental. Se tem aqui, eu vou colocando sim, sempre para aqueles que são pontos mais importantes do que eu estou avaliando, tá bom? Movimentos e posturas desconfortáveis, tá? Se tem, eu coloco sim. Se não, eu vou colocando não, tá? O importante, na verdade, são os sims, né? O não vai contabilizar no nosso relatório que eu já vou mostrar para vocês. E aí eu vou fazendo isso com todos os dados, tá bom? Em relação às posturas, ó, postura sentada, postura subindo frequentemente escada, trabalho sedentário prolongado. Em relação aos espaços de trabalho, os fatores da tarefa. Ó, se o espaço de trabalho está forçando uma postura desconfortável ou movimentos limitados. Se eu tenho manuseio de objetos de trabalho acima do ombro ou acima do joelho. Se eu tenho objetos de trabalho que sejam difíceis de manusear ou escorregadios. Novamente, eu vou marcando aqui para cada um deles tudo que eu encontrar, tá bom? Isso para os fatores psicossociais. Eu acho que aqui nós temos um bom resumo dos fatores principais, né, em relação às cargas psicossociais. Tenho aqui, ó, sobrecarga e subcarga mental, pressão de tempo e altas demandas. Nós temos estresse relacionado ao trabalho. Nós temos a baixa satisfação, né, ou a insatisfação com o trabalho, a falta de autonomia, né, influência baixa, controle baixo, que é muito comum, por exemplo, em indústrias que têm um alto grau de repetitividade, e se existe apoio social ou não, tá? Em relação aos fatores do ambiente, a mesma coisa, e aí eu vou anotando para cada um desses itens, tá? Muito simples, como eu disse, uma resposta de sim ou não. E aí, aqui, é claro que na planilha, a gente consegue ter alguns dados mais interessantes, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer um mapeamento e vai me dar um gráfico, por exemplo, com essas características. Vou marcar mais alguns itens aqui, ó, só para a gente observar, tá? Como que vai ficar esse gráfico, tá bom? Ok, aqui vou deixar sem. Então, aqui, de acordo com as sessões, ó, então, sessão concentração de trabalho. Então, aqui eu tenho um perigo identificado. Em relação ao tipo de trabalho, quatro fatores de risco, né, ou 4 perigos. Em relação à postura, 2. Espaço e fatores da tarefa, 3. Fatores psicossociais, não tive nenhum. E meio ambiente, eu tive 1, tá? Então, aqui é importante só para a gente ter graficamente, onde estão os problemas principais. Então, aqui, só queria chamar a atenção, só repetindo aquilo que nós já conversamos. Tem 6 sessões. Essas sessões são sessões ligadas ao e-social, né? Então, concentração, trabalho, tipo de trabalho, posturas e movimentos, espaço, fatores da tarefa, fatores psicossociais e meio ambiente. É claro que não vão ter todas nessa tabela, eu acho que eu tinha comentado sobre isso,
Mas é importante a gente ter essa planilha preenchida, como a gente fez naquela avaliação da ergonomia 1, certo? Só que agora nós vamos aprofundar um pouquinho nessa questão, tá? Onde estão concentrados os principais perigos, né? Para onde que eu tenho que direcionar a minha ação, tá bom? E aí, como eu disse, né? Para continuidade disso, vamos supor que eu tenho aqui desses que eu anotei, desses vários perigos, por exemplo, longas e frequentes horas extras de trabalho. Se for só esse item que eu estou avaliando, né, independente do que isso vai refletir, teoricamente eu não preciso de uma análise ergonômica para definir aqui, ó, que isso é um problema que precisa ser resolvido. Eu posso partir para ação, né, até porque não tem muito que a gente aprofundar em relação às longas e frequentes horas extras de trabalho. A empresa precisa não realizar, né? Os trabalhadores precisam não realizar. Então, aqui nesse checklist, eu posso já colocar esse item, né? Eu já tenho aqui vários itens que estão listados da própria norma que ela traz para a gente. Eu vou dizer se isso está presente ou não, se é uma prioridade alta, média ou baixa, tá? De acordo com o que eu escolhi aqui. E as observações, que já são as ações, né? Então, aqui, o que eu preciso fazer para melhorar aquela condição. Então, levantar e carregar objetos pesados. Será que eu precisarei aprofundar a minha análise ergonômica? Provavelmente, nesse caso, sim, né? Porque eu vou ter que avaliar quais são as condições em que acontecem esse levantamento de cargas, né? Se além do peso, essa carga tem uma boa pega, qual é a distância transportada e assim por diante, tá bom? Vamos pegar aqui mais um item, tá? Posturas e movimentos desconfortáveis, provavelmente eu vou ter que avaliar também mediante uma análise ergonômica. Postura restrita de longa duração. Aqui depende. Vamos supor que, por exemplo, essa postura restrita de longa duração seja aquela pessoa que fica em pé parado na frente de uma bancada, tá? Para esse tipo de perigo, talvez não fosse necessário realizar uma análise ergonômica mais aprofundada. Eu já poderia partir para a ação. Aqui, nesse caso, ou sugerir um banco semi-sentado, ou uma pausa, ou, enfim, uma alternância de postura e assim por diante. O intuito da análise ergonômica preliminar é que a gente possa ter ações mais rápidas implementadas e aí a análise ergonômica sendo desenvolvida para aquelas situações mais específicas. Então, pode ser que num primeiro mapeamento você faça mais ou menos análises ergonômicas do que precisa, mas vamos supor que aqui eu defini que, ó, nesse caso, então, eu não fiz, eu já parti direto para a ação. Mas se não resolveu esse problema, né, se isso continua sendo um problema para a empresa, para os trabalhadores, eu volto lá num segundo momento e realizo a análise ergonômica do trabalho, tá? Então, isso é uma via de mão dupla, tá bom? Mas eu acho que é bom essa figura da análise ergonômica preliminar, da identificação de perigos, porque justamente a gente pode passar diretamente para cá. Para algumas situações mais pontuais, a gente faz um jogo rápido, analisa rapidamente e já propõe ação. E aí a gente vai acompanhando para ver se isso surtiu efeito ou não, se isso trouxe resultados em termos de melhoria, tá legal? E aqui, inclusive, né, como eu disse, você pode utilizar o anexo dessa própria norma para acompanhar se as pessoas reduziram o quadro de dor, né, se as pessoas estão satisfeitas com a mudança que foi realizada, se trouxe algum benefício. A norma traz esse checklist, então serve também para a gestão do seu trabalho de ergonomia, não só para o mapeamento, mas também para a gestão, tá legal? Então, pessoal, é isso, ó, aqui, né, esse anexo, né, de avaliação e coletas de dados, os membros, né, da nossa formação de ergonomistas já têm esse material, né, os nossos alunos do curso de métodos ISO também têm esse material, mas aos que não têm, que nos acompanham, né, principalmente os nossos membros da Academia do Ergonomista, lá onde a gente tem as ferramentas, os métodos de análise, eu vou disponibilizar o checklist de identificação de perigos, tá bom? Então, lá na comunidade, você vai encontrar o checklist, né, junto com essa aula, essa orientação, vocês vão ver que é muito simples de aplicar e é um instrumento que pode direcionar essa sua avaliação, essa análise ergonômica preliminar e também já para atender a NR1, para você mostrar lá para o seu gestor, para você mostrar lá no seu programa de gerenciamento em saúde e segurança do trabalho, quais são os pontos principais em ergonomia, tanto aqueles que
já tem que propor uma ação, quanto aqueles que devem ser feitos um aprofundamento, né? Aquele que deve ser feito uma análise ergonômica do trabalho, tá legal? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi interessante... Bom, essa parte eu acho que até nós já tínhamos visto, do ponto de vista das nossas aulas anteriores, né? E eu só estou trazendo aqui uma complementação. Obviamente que eu quero fazer que a gente realize um exercício em sala, em loco, para que a gente possa efetivamente trabalhar essa situação, tá bom? Vamos continuar vendo essa parte da análise ergonômica preliminar com outro material do Tiago, né? Para a gente finalizar ou continuar toda essa parte da nossa aula de hoje, ok? Então, eu vou fechar nossa câmera, vou compartilhar aqui de novo a tela e vou entrar no segundo vídeo, tá? E é esse aqui. Hoje o nosso assunto é, mais uma vez, avaliação ergonômica preliminar. Eu quero mostrar para vocês como que você pode realizar a sua avaliação e qual é o ponto central, o que você precisa apresentar no seu relatório ao final de uma AEP. Vamos acompanhar? Pessoal, antes da gente começar, aquele convite muito especial que não custa nada e que pode te trazer um benefício muito grande, que é para você se inscrever no canal para receber todas as informações. E mais que isso, né? Se você já é inscrito, confere se o sininho está ativado para que você possa receber as notificações, para que o YouTube e as redes sociais possam te entregar todo esse conteúdo, tá legal? Não custa nada e você pode dar uma força muito grande para que nós possamos fazer essa informação chegar cada vez a mais pessoas, tá legal? Bom, pessoal, começando a nossa aula, nós publicamos recentemente um vídeo também falando sobre avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, mostrando os limites de cada uma e principalmente a estrutura que nós utilizamos para o desenvolvimento da avaliação ergonômica preliminar. Eu utilizei essa figura aqui, ó, que a partir de uma avaliação ergonômica preliminar, né, com base na NR17 e na NR1, nós vamos ter no nosso relatório, né, ao final dele, ou a indicação de uma análise ergonômica, né, no caso da avaliação preliminar, nós teremos a indicação de uma análise ergonômica ou já o encaminhamento do plano de ação. Mais que isso, né? Eu também comentei que na NR17 você não vai encontrar todos os itens e requisitos para uma avaliação ergonômica preliminar. Porém, lá nós temos a indicação de que esse levantamento pode ser feito na NR17 ou também na NR1. E quando nós recorremos à NR1, nós encontramos lá todos os tópicos que devem conter um levantamento preliminar, que é basicamente a caracterização dos processos e dos ambientes, a caracterização das atividades, a identificação dos grupos, perigos e os agravos da saúde, os dados das exposições, no caso, principalmente da segurança do trabalho, né? Os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também você deve puxar os dados da NR17. A avaliação do risco, né? Fazendo uma classificação, indicando qual o grau de priorização desses riscos e quais foram os critérios adotados para essa avaliação e a tomada de decisão. Basicamente, quais foram os métodos, né? Aqui é importante, ele está trazendo uma parte que eu considero bastante relevante e nova na NR, da NR17, já trazendo uma formulação para a avaliação ergonômica preliminar, né? Então, nesse inventário que nós temos, que é um dos produtos, vocês lembram da aula passada, nós vamos ter que ter a caracterização dos processos e dos ambientes, das atividades, a identificação dos grupos, perigos, agravos, medidas adotadas, ou seja, fazer todo um apanhado geral disso aí, as exposições aos riscos físicos, químicos e biológicos, e NR17, ou seja, aqui junta a NR9, só com a sua nova modalidade. Acho que a gente pode ter uma aula, a gente está vendo um pouquinho sobre a nova NR9, acho que seria interessante, e os riscos relacionados à nova NR17, que está dentro da NR1. Né? A avaliação dos riscos, incluindo a classificação para a elaboração... Quais os caminhos que você escolheu para... elaboração do plano de ação e, obviamente, os critérios de avaliação que nós vamos adotar para tomar a decisão. Aqui, convém a gente resolver, ou conversar de novo sobre a questão das matrizes, tá? Chegar a essa condição. Com base nisso, eu vou mostrar mais ou menos como que você pode conduzir o seu processo.
tá? Nós temos a nossa forma de conduzir e eu quero que você, com base nesse relato que nós vamos mostrar aqui, nessas condições, você possa construir já amanhã, né, ou hoje mesmo, a sua avaliação ergonômica preliminar, tá legal? Eu separei uma atividade bem curtinha, né? Eu fiz alguns recortes para que possa ficar mais didático, para que vocês possam entender como funciona esse processo, tá legal? Eu vou soltar o vídeo aqui e vamos acompanhar essa atividade. Observem aqui que ele está filmando uma situação de criação de uma cadeira, uma pinguela, não sei o que é isso, mas é algo de ferro, né? E vejam aí toda a estrutura e os posicionamentos que ele está, como ele está trabalhando, ok? Então, só para que a gente possa entender, né, e contextualizar, isso é um setor de reforma de embalagens, tá? Então, essas embalagens são embalagens metálicas e essa empresa, ela recolhe essas embalagens, faz a adaptação, faz a reforma, adequa essas embalagens para que depois... Reforma de embalagens, essa eu não sabia, mas beleza. Possa disponibilizar no mercado novamente. Então, eu separei alguns pontos aqui, claro que não é só isso, mas para que a gente possa entender alguns pontos da atividade. Vocês viram aqui que ele trabalha com solda, né? Então, ele faz a solda nas partes superiores, na parte inferior. Nós temos também uma parte em que ele está fazendo o ajuste da embalagem, né? Então, ele usa uma cinta com uma catraca para poder deixar ela nas medidas adequadas e também faz uso aqui de uma marreta, né? Para poder fazer os ajustes na embalagem. Além disso, ele também faz a movimentação dessa embalagem. Então, ele arrasta para cá, ele gira. Então, ele também tem um trabalho de movimentação manual de cargas, tá legal? Com base nisso, o que nós vamos fazer? Aqui vocês estão vendo, né? A gente fez a filmagem, vai extrair fotos disso, mas na sua avaliação ergonômica preliminar, teoricamente você não precisa nem filmar as atividades se você não quiser. Você pode ir com um checklist e fazendo essa avaliação, tá bom? Mas só para a gente entender, então, dentro daqueles itens lá da NR1, o que nós podemos extrair dos documentos já existentes, o que nós temos que construir. E aqui, nesse caso, a empresa já tinha, né, no seu PPRA, que agora vai se transformar no PGR, mas até então no PPRA, a caracterização dos ambientes e também a caracterização e a descrição dos cargos, tá? Então, esses dados nós extraímos do PPRA e nós inserimos na nossa avaliação preliminar. Então, a primeira questão, que é a construção dos ambientes, né? Então, tem lá uma descrição que é muito comum da gente encontrar na maioria dos PPRAs. Nesse caso, um prédio construído em alvenaria, revestido com reboco, piso de concreto, pé direito de 6 metros, cobertura com telhas metálicas, transparentes, área de aproximadamente 250 metros, onde acontece o processo de montagem e reforma de embalagens. A iluminação é natural e artificial, por lâmpadas de LED, e a ventilação é natural. Então, veja que aqui a gente fez a caracterização do ambiente, e nesse caso, em específico, pessoal, nós vamos ver num passo adiante que na ergonomia, né, para fazer esse levantamento, nós temos que caracterizar. Temos não, mas é muito indicado que nós façamos a caracterização em grupos de avaliação. E nesse caso, nós conseguimos fazer a avaliação ergonômica, né, avaliação preliminar, utilizando exatamente o grupo existente, né, porque os riscos, né, as condições, os ambientes são os mesmos que são utilizados na segurança do trabalho. Mas continuando, a gente já vai chegar lá, tá? A caracterização, então, das atividades. Nesse caso aqui, nós temos as funções ali trabalhando nesse setor de soldador e auxiliar de produção. Eles fazem basicamente as mesmas coisas, com algumas diferenças, né? Mas o que eles fazem, né, diariamente? Realizar corte com maçarico das embalagens, retirar as rebarbas, caso necessário, com utilização de lixadeira, inclusive, realizar a movimentação das embalagens, a limpeza e organização do setor. Vejam que a caracterização, a descrição das atividades, né, das tarefas, se a gente estivesse falando de análise ergonômica, isso seria a caracterização da tarefa.
Geralmente ela é bem geral e ela é bem genérica, tá? Para o nosso levantamento preliminar, você pode utilizar esses dados sem realizar o aprofundamento, tá? Porque a ideia não é entrar na análise da atividade em si de forma sistemática, com observação, com fotos, com registros, porque é uma forma de você realizar um mapeamento, tá bom? Então, esses dados também foram extraídos do PPRA. Então, nós já tivemos aqui a caracterização do ambiente e também das atividades. A identificação dos grupos e dos perigos. Como eu disse, nós conseguimos utilizar o mesmo grupo que já existia lá no PPRA, da segurança do trabalho, que nesse caso era o GHE 11, que era de metal e reforma, tá? Então, essa é a caracterização dos grupos já existentes. Quais foram os perigos identificados? E aqui vamos trabalhar com a questão, ou com a noção de variáveis, né? Quais são as variáveis presentes na atividade? Nesse recortezinho, né, nós temos algumas coisas. Pode ser que surjam mais, tá? Pode ser que você tenha 5, 6 perigos identificáveis para essa condição. Com base em que nós vamos identificar esses perigos? Com base na NR17 e também nós, né, utilizamos um checklist, né, que une as duas coisas, tanto a NR17 quanto o que traz uma norma ISO, que é a ISO TS 20646. Então, nós fazemos dessa forma, tá? Você pode utilizar algum questionário, algum checklist que mais lhe agrade. Bom, o Tiago está trazendo mais alguns elementos que a gente pode agregar na norma, na NR17, né? Então, a identificação dos grupos e perigos, através da GHE 11, para metal e reforma, a gente pode estudar essa norma, né? E aí ela tem aqui todos os perigos identificados e as suas variáveis, né? E no canal nós já apresentamos algumas opções, inclusive, para fazer isso, tá? Nós utilizamos dessa forma, um checklist híbrido, né? Utilizando todos os dados da NR17 e também o que traz a ISO TS 20646. Então, aqui eu citei alguns exemplos, né? Então, quais são alguns perigos que nós podemos observar ali? O risco, o perigo, né, relacionado à postura, ele trabalha agachado ali durante um certo tempo da sua jornada. Nós temos ali a aplicação de forças, né, tanto no uso da catraca quanto da ferramenta manual, no caso da marreta, e nós também temos a movimentação manual de cargas, apesar de não estar ali no vídeo, né, eu comentei com vocês que ele arrasta essa embalagem para cá, de vez em quando ele gira, e nós temos essa característica, tá bom? Veja, nós identificamos quais são os perigos. Tudo isso se traduz num risco? Não. Porque para que isso possa se traduzir num risco, você precisa entender qual é a frequência, né? Qual é a chance ou a exposição a essa condição, e se aquilo... Isso vem de encontro ao que está na NR15, relacionado à salubridade. Então, tu tem que ter um tempo de atuação, né, naquela função, naquela posição, e efetivamente esse tempo pode levar, em conformidade com o tempo e a intensidade, a gerar o risco, no caso, o risco ergonômico, certo? É nesse sentido que ele está colocando aí. O que eu mostrei para vocês acontece só uma vez ao dia, durante 30, 40 segundos. É a mesma caracterização do perigo, né? Ou a chance do acontecimento é a mesma do que se ele fizer isso durante 5, 6 horas na jornada? Com certeza não. Então, por isso que é importante que, a partir do momento que você identifica as variáveis, você possa ter uma forma de quantificá-las. Vejam, na avaliação ergonômica preliminar, nós podemos fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso de forma qualitativa, de forma quantitativa, um misto dos dois, tá? Mas é importante que você indique no seu trabalho quais são os métodos que você utilizou para chegar a esse resultado. Quem vai pegar o seu relatório, é importante que entenda, consiga visualizar qual foi a sua lógica de avaliação. Então, uma vez que a gente faz isso, nós vamos ter aqui a avaliação do risco e a indicação do plano de ação ou de uma EP. Eu vou, inclusive, colocar uma figura aqui na tela, né, uma foto, de como ficaria mais ou menos a nossa avaliação para esse caso, né? Com a identificação do grupo, né, qual foi a data que a gente fez isso. Nós temos aqui a identificação dos ambientes, a descrição da tarefa, como eu disse, que foi extraída lá do PPRA, e logo abaixo, essa classificação, essa avaliação de riscos, falando qual é a dimensão, se é de organização do trabalho, movimentação manual de cargas, se é de mobiliário, ferramentas, etc. Qual é o perigo, a caracterização desse perigo em relação à sua exposição, à sua probabilidade, a severidade disso, né, os efeitos potenciais, e nós vamos chegar, né, com base se existe ou não algum controle, a um grau de risco. Nesse caso aqui, né, se
Se nós tivéssemos, ou quando nós temos alguns controles, nós devemos indicar aqui, porque o controle é uma forma de mitigar o risco, tá? Seja na sua probabilidade ou seja na sua severidade. E como eu disse, veja, isso é como nós fazemos. Porque eu posso ter uma situação em que você tem uma alta exposição, uma probabilidade, uma alta severidade, mas os controles são extremamente efetivos, né? Uma vez que você tira esses controles, o risco seria muito alto, mas com a presença desses controles, o risco pode ser mitigado, ele se torna tolerável, trivial, tá? E a gente pode chegar à indicação. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos ter a indicação de que apenas as recomendações no plano de ação elas podem resolver. Você pode decidir, por exemplo, que não, nesse caso aqui, para que eu possa entender e possa qualificar ou quantificar esse risco, eu preciso realizar uma análise ergonômica do trabalho. Sempre. Então, aqui ele está fazendo justamente aquela ligação. A análise ergonômica preliminar, né, pode levar a uma suscitar a indicação de uma ET. Nós comentamos isso na aula passada, lembra? E aí, obviamente, nós vamos ter que fazer um arcabouço maior de observação para que isso justifique como uma análise ergonômica do trabalho, e não como uma EP, ok? Problema algum, você vai indicar nessa sua avaliação que essa atividade precisa de uma análise ergonômica do trabalho. Nesse caso aqui, eu acho que é possível, né, com base no que a gente fez ali de avaliação, já indicar boas medidas para o plano de ação e, inclusive, fechar esse relatório no nosso caso aqui na avaliação ergonômica preliminar. Mas o que eu quero que vocês entendam, que não é para fazer exatamente igual eu faço, né, o que nós utilizamos, mas entender a lógica de uma avaliação. Primeiro, que ela tem que ser mais rápida, ela precisa ser mais rápida do que uma análise ergonômica do trabalho, e ela tem que apresentar os requisitos mínimos que traz a NR1, para que os seus dados... Isso que ele está colocando é extremamente importante. Quando a gente tiver outra aula presencial, a gente vai ver isso. Lá na NR1, tem a especificidade do que tem que ter a ET. A EP, né? Nós vimos isso. Então, eu gostaria que vocês dessem só uma voltinha, né? Lá nos materiais anteriores, já disponibilizei esse material no SIGA para vocês, e depois eu subo o vídeo. Então, vocês observam que já tem o rol da NR1, o que tem que constar na análise ergonômica preliminar. Tá? Os da avaliação ergonômica preliminar, eles possam ser importados para o PGR, tá bom? Então é importante que você, independente da metodologia que você utilize, você possa indicar, mostrar, deixar claro no seu relatório essa relação, como que isso é construído, tá legal? Então nesse caso aqui, ó, no nosso plano de ação, o risco postural, na verdade, eu já posso indicar algumas medidas no plano de ação, como a altura da embalagem, enfim, orientações, aplicação de forças, né? Eu não comentei com vocês aqui porque vocês não têm esses dados, mas, por exemplo, ele faz isso, esse uso da catraca, durante um tempo muito curto. Isso não dura nem 30 segundos, 40 segundos. Ele faz isso poucas vezes ao longo do dia. Tá? A mesma coisa com a questão da movimentação manual de cargas. O pallet, né, ou essa embalagem, ela não é tão leve, ela pesa aproximadamente uns 150, 200 quilos, dependendo da embalagem. E ele faz algumas movimentações. Para a movimentação manual de cargas, na grande maioria das vezes, a gente indica a análise ergonômica do trabalho, sim. Então, aqui você pode ter análise ergonômica, ou no plano de ação você já colocar algumas medidas, né? Se ele tiver um carrinho, por exemplo, para movimentação, você elimina o esforço de empurrar e puxar cargas, né? Se esse carrinho funcionar. Nesse caso aqui, ali tem uma empilhadeira. Então, apesar de ele fazer isso eventualmente, nós temos uma empilhadeira. Lembrando que ele está trabalhando com ferro, tá? E ferro é geralmente pesado. Então, se eu automatizo, que é o que ele está sugerindo, eu melhoro a condição. No setor, porém, esse procedimento não é formalizado. Então, a nossa recomendação é que se mantenha esse procedimento e você formalize isso como um procedimento operacional. Então, nesse caso, se eu tenho uma empilhadeira fazendo o transporte do pallet, eu não preciso ter outras medidas relacionadas à movimentação manual de cargas. Eu não preciso aprofundar a minha análise, porque isso deixa de ser um risco relevante. Ok? Então, eu quero que vocês entendam essa lógica. A decisão de indicar ou não uma análise ergonômica, né, ou a ação, né, que será tomada, é sua.
tá? É do profissional que está fazendo esse levantamento. Você que tem que indicar quando isso é necessário ou não, tá legal? E aí, como a gente já comentou, é importante que você descreva como os riscos foram identificados e avaliados, né? A base para suas conclusões, né? No seu método, como que você chegou a essa condição e os critérios semelhantes para toda empresa. É importante que você utilize o mesmo processo de análise para toda a empresa, inclusive para termos de comparação, para que você possa dar para a empresa um relatório em que ela possa olhar para aquilo e falar assim, ó, eu preciso realmente atacar, então, aqui primeiro, eu posso direcionar esforços para cá, recursos. Então, isso é fundamental, que você utilize essa mesma lógica de avaliação para toda a empresa, independente, né, em que se alguns casos haverá alguma particularidade, né, específica, não tem problema, mas que o seu método possa ser aplicado do início ao fim, para atividades administrativas, para atividades produtivas, não tem problema, mas que você possa utilizar isso para que a empresa tenha uma base de comparação e utilize isso no seu planejamento, tá legal? E aí, é claro, eu vou deixar aqui um convite, né, apesar de a gente ter mostrado exatamente o que você precisa, nessa semana nós vamos publicar o nosso primeiro vídeo, né, exclusivo para membros do canal. Nós vamos mostrar o passo a passo, aí sim, fazendo a avaliação dessa atividade que eu mostrei para vocês, do início ao fim, como a gente faz o preenchimento na nossa planilha, inclusive, né, a criação dos grupos, e como a gente fez a identificação dos perigos, como eu fiz a classificação dos riscos, que é uma parte que nós utilizamos nos nossos métodos, tá? Então, se você quer ser membro do canal, né, fica aí o convite, né? Como eu disse, nessa semana nós teremos o primeiro vídeo exclusivo para membros, e é um valor bem pequeno e você dá uma força muito grande para o canal continuar a crescer e continuar a produzir cada vez mais conteúdos, tá legal? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi interessante, se você gostou do conteúdo... Bom, depois vocês podem replicar esse material assistindo, né? Eu vou minimizar a câmera aqui. Fechar a nossa tela. Fechar a nossa tela. Não, estou gravando a aula aqui. Não, tudo bem, eu estou aqui no... Então, gente, é o seguinte. Vocês viram ali que o Thiago coloca justamente a função da análise ergonômica preliminar, certo? Nessa primeira análise, é bem mais simples do que se estivesse sendo realizada na estrutura geral, né? Ou seja, estrutura geral do quê? Se é uma empresa mais simples, eu vou fazer uma análise ergonômica preliminar. Se é uma empresa mais sofisticada, a gente procura fazer, então, a análise ergonômica do trabalho. Obviamente, se aquele setor eu entender, e é uma decisão só minha, se eu entender que isso é necessário, ou seja, nós temos uma análise maior, mais estilizada, a gente vai usar esse ponto, tá certo? Espero ter ficado bom. Tem mais um vídeo aí, mas eu gostaria que vocês assistissem, né? Lá pelo Prezi, né? E agradeço a todos pela paciência, pela atenção. Muito obrigado. Bom final de semana. A gente se vê, tá bom?